O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa O Direito em Família. Como de costume, neste primeiro bloco, a gente vai falar de notícias que foram destaque no meio jurídico relacionadas ao direito de família. E depois, no segundo e terceiro bloco, a gente responde as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou pelo telefone que está aí na sua tela, que eu tenho que olhar aqui para ver, porque eu já esqueci, 99-235-5431, doutor Jorge. Se a gente não pega a cola no início, depois, porque o nosso público sabe que, como o senhor está sempre tendo que ir em audiência, nem sempre a gente grava quando a gente quer, né? Então, é verdade. Não aí às vezes demora um pouquinho e a memória, né, desgasta e a gente acaba esquecendo o número do telefone. Vou repetir para você, 99-235-5431. Doutor Jorge, vamos à primeira notícia que vem lá do Tribunal de Justiça de Roraima. Revisional de alimentos, constituição de nova família. Fato isolado que não autoriza a redução dos alimentos. Isso é uma velha, vamos chamar assim, esperteza, né? Porque tem aquela... O que são os alimentos? Nada mais é do que a possibilidade daquele que paga pensando na necessidade de quem recebe. Então, nós vamos analisar o seguinte, não adianta, as pessoas têm uma ideia do que os alimentos é aquele negócio, separou, o pai tem que pagar 30% do seu salário ao filho. Isso é uma lenda. Isso não existe. Então, informo a vocês, todas as pessoas pensam, todas não, muitas pessoas pensam assim, não é. O que se caracteriza é a necessidade daquele que vai receber, no caso o filho, e o pai ou a mãe, a possibilidade deles pagarem aquela pensão. E as pessoas, nesse caso aí, concretamente, o que aconteceu? Existe uma determinação de pensão alimentícia e o pai, no caso aí o pai, na maioria das vezes é o pai, né? O pai, ele está tentando de todas as maneiras reduzir aquilo que está pagando. E ele constituiu uma nova família, ou seja, está morando com uma nova pessoa, ou casou com uma nova pessoa, e ele entrou com um processo, nesse processo pedindo para revisar os alimentos, ou seja, aquilo que ele pagava, no sentido de reduzir. Por quê? Hoje ele tem mais despesas, porque constituiu uma nova família. Isso é uma coisa muito utilizada. Ela é muito utilizada no sentido de mostrar o seguinte, olha, eu já não tenho mais a possibilidade que tinha. Se eu não tenho mais a possibilidade que tinha, eu não posso pagar aquilo que pagava. No caso, a Justiça entende, a partir do momento que você constitui uma nova família, é uma responsabilidade exclusiva sua. Não é aquele que depende de você, que está sendo pensionado por você, que vai pagar por isso. Então, o que a Justiça entendeu, e na maioria das vezes entende, é que não existe possibilidade de redução por esse motivo. Ele casou de novo, está vivendo com uma nova pessoa, de repente está pagando um aluguel maior, ou está mobiliando a casa, o que for. É uma responsabilidade exclusiva dele. O filho ou a filha a qual ele pensiona não tem nada a ver com isso. Seria diferente se ele comprovasse que na constituição dessa nova família ele teve mais um filho ou uma filha. Aí a Justiça vai ter que entender se ele pode prestar a mesma pensão, como vinha prestando a esse filho, porque ele tem outro, então ele tem que fazer uma equiparação, mas não vai equiparar de diferentes idades. Vão fazer um balanceamento e ver se realmente, com aquele novo filho ou nova filha, ele vai ter o potencial, ou seja, vai ter a possibilidade de continuar pagando. Existe até decisões que colocam
que quando o pai, às vezes tem coisas muito gozadas na justiça, né? O cara tem um filho, está pagando pensão, aí de repente aparece com outro filho, aí casa com outra mulher, ou vai para uma união estável com outra mulher, tem outro filho e quer reduzir a pensão daquele. Aí muitas das vezes a resposta para ele é o seguinte: ele tem que ter responsabilidade de parar de ter filhos com todo mundo, né? Porque ele tem que prestar atenção que ele tem a obrigação de sustentar os filhos dele, né? Então, muitas das vezes, se você tem um número grande de filhos, não vai sobrar nada para cada um deles, né? Isso é só exemplo que eu estou dando, mas no caso concreto ali, o fato da pessoa constituir uma nova família não lhe dá o direito de fazer uma redução na pensão que ele já vinha pagando para o filho. E foi isso que a Justiça definiu. Muito bem. Doutor Jorge, nossa próxima notícia vem do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e trata sobre inventário, doação inoficiosa, sonegação de bens, bloqueio de bens em nome da consorte sobrevivente. É aquela famosa... Depois a gente até vai falar do que está ocorrendo numa tal novela aí, Dona do Pedaço, que está... Eu estou preocupadíssimo com essa novela em termos jurídicos. Ih, doutor Jorge, Não, eu não sei nem que novela que pode ser que eu não assisto. Nas perguntas aí deve ter alguma coisa e nós vamos conversar sobre isso. Isso aí é mais vamos chamar assim, uma questão ilegal. É o casal, o marido fez uma doação daquilo que ele tinha para ela, ou seja, eles tinham 50%. Tinham 50% cada um. Sim. Né? Aí o que acontece? Ele fala o seguinte: eu vou doar os meus 50% para que depois, no inventário, ela fique com a totalidade dos 100%. Só que depois a doação entre cônjuges ou entre companheiros, ela, na verdade, é para burlar alguma coisa. Se ele tem filhos, por que ele está doando para a companheira? Então, o que aconteceu aí é que se descobriu que um imóvel, ou mais de um imóvel, tinha sido feito uma doação e ela não foi oficial. Teve ainda... porque se você chega em cartório hoje para fazer, geralmente eles barram, né? Porque eles não estão querendo procurar problema com a justiça, os cartórios. Ela não é oficial a partir do momento que a doação é uma doação feita num instrumento particular, aonde as pessoas reconhecem firma e está lá dizendo: eu, Jorge Siqueira, faço doação da minha parte no meu apartamento para a Rosa. Vamos lá, assinamos, todo mundo bota 2 testemunhas, foi feito? Foi. Só que isso não tem valor legal nenhum, né? Até porque quando você faz uma doação, pense você o seguinte: você quer fazer uma doação, primeiro a receber essa doação é o Estado, porque ele vai ter um imposto, né? Então, se não existir esse trâmite legal, se não pagar o imposto direitinho, a doação não é oficial. Nesse caso, foi feito isso e foi apresentado na hora do inventário o seguinte: não, esse imóvel é só meu, sabe-se lá por quê, né, que foi feita a doação do marido para a esposa, né? Eles podem alegar que existiu uma dívida de família, então está pagando a ela, eles podem alegar o que quiser, só que ela não é oficial. Então, o que houve? Esses bens foram bloqueados e colocados de novo para fazer a real partilha, ou seja, a partilha correta. Foi isso que foi feito. Muito bem. Doutor Jorge, STJ. Não é óculos, não? Não, é porque, como tem o STJ e o STF, às vezes eu confundo, porque um é superior e o outro é supremo. Um é quase no céu e o outro e o outro já é o céu, né? É isso aí, né? STJ, Superior Tribunal de Justiça. Isso. Então, tá certinho. E me enrolei, mas acertei. Adoção menor. Primazia do acolhimento familiar, princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Pô, isso aí é uma coisa que a gente tem que começar a analisar. Muitas das vezes, as crianças que estão abrigadas, elas são abrigadas em algum abrigo até que ela vem aquela fila de pessoas que já estão lá assinadas para adoção, elas são colocadas em famílias
para que ela tenha um relacionamento familiar, afetivo, para que, na verdade, elas aprendam a ter esse convívio. Muitas das vezes ela tem problemas no abrigo, então elas colocam numa família. E essa família nada mais é, você podia chamar que é a família de passagem, aonde ali vai estar localizado, fazendo, ensinando a convivência com aquela criança para que ela venha a ser adotada. Naturalmente, aquela criança ela vai respeitar, como tantas outras, aquela lista que se faz de adotantes. Só que, nesse caso aí, essa família que desempenhou esse papel teve um relacionamento com essa criança de família mesmo, ou seja, eles entenderam aquela criança como filhos dele, a criança entendeu a família como os pais dela, então estava tudo na mais perfeita ordem quando eles ingressaram pedindo a adoção da criança. Eles pediram a adoção da criança porque acharam o seguinte: não, nós queremos adotar essa criança porque está tudo compatível com aquilo que a gente sempre pensou. Se você for olhar do ponto de vista de respeitar uma lista de pessoas que estão lá, não diria nem esperando, né? Porque essa lista ela tem várias circunstâncias. Né? O primeiro da lista geralmente não é aquele que adota, né? Porque tem uma criança que não foi ali feita da maneira que eles acham que deveria fazer, eles não querem. Então, passa outro, é assim, porque tem a escolha, né? As pessoas têm muita mania, ainda tem, né, de querer adotar o filho que ela deixou de fazer. Então, né, idealiza um tipo de criança que tem que ser daquela maneira. No caso aí, o normal seria essa criança voltar para o abrigo, né, quando eles entram com o processo, voltar para o abrigo e respeitar a fila, né, não passar na frente dos outros. O que aconteceu? Aconteceu que houve uma perfeita sintonia. O elo entre eles, os pais, e essa criança que estava na casa dele, foi perfeito. Né? A criança atendeu a ela, quer dizer, todas as expectativas que é ser filho, e eles serem pais, com todo carinho, deram tudo a eles. A criança também teve essa reciprocidade. Então, visando o melhor interesse da criança, ou seja, ela tinha realmente encontrado uma família, e não o melhor interesse de quem quer adotar, ou seja, respeitar aquela filha, a justiça, até o momento, entendeu que a criança fica nessa casa, o processo de adoção continua, o casal está inscrito nesse processo de adoção, evidentemente que existe, por parte do Ministério Público, um senão, porque eles têm que realmente atuar no sentido de defender o que a lei determina, né? Então está o Ministério Público de um lado, achando que a criança tem que ir para o abrigo, não é nenhuma maldade não, gente, isso é lei. É obrigatório o Ministério Público fazer isso, não é muitas vezes que eles queiram, não. E está a justiça entendendo, lá os advogados da família que fez isso, entendendo que a criança já está na prática, já é filha do casal. Então, o processo está seguindo. A única coisa boa que está tendendo a essa família é que não foi possível, a justiça proibiu que ela fosse colocada em abrigo de novo. Ela aguarda a conclusão do processo no lar. E, possivelmente, como está caminhando o processo, ela deve ser adotada por eles. Que bom. Doutor Jorge, a gente ainda tem um tempinho agora nesse primeiro bloco, aí eu já vou fazer uma pergunta para a gente já Diga. começar a responder ao nosso público. Doutor, morava junto e compramos um apartamento. Estamos nos separando e ele disse que comprou antes de morar comigo e que o apartamento é financiado, faltando ainda 27 prestações. Tem direito? Tem direito a tudo, né? Primeiro, se ele está dizendo que comprou antes, você tem que provar que não foi antes. Para você ter direito ao todo, vamos dizer assim, você tem que provar que foi antes. Se ele provar que foi antes do relacionamento de vocês, esse apartamento, ele é dele. É dele em parte. Por que é dele em parte? Está dizendo aí que tem X prestações, 27. 27 prestações, que estão sendo ou a serem pagas.
Evidentemente que no relacionamento de vocês, na união estável, não sei quanto tempo foi, houveram prestações que vocês pagaram juntos, independente de quem pagou. A gente sabe que a comunhão parcial de bens, né, presume o esforço comum. Então, se não foi na época que vocês estavam casados que se deu início à compra, aí nós podemos chamar se deu início, uma entrada, não sei o que foi. Esse apartamento ele foi financiado, seria como se fosse um carro. Foi financiado. Nesse financiamento, você tem direito. E tem mais, eu entendo que tem o direito à parte, vamos supor que vocês tenham ficado 2 anos juntos, nesses 2 anos que pagou essas prestações, e essas que faltam. Porque a partir do momento que vocês estão juntos, todo o esforço para pagar o restante das prestações foram dos dois. Então, entende o seguinte, nesse meio aí, nesse tempo que vocês ficaram juntos, o apartamento pertence aos dois, vocês pagaram R$20 mil de prestações, 10 mil é seu, 10 mil é dele. Quem vai ficar com o apartamento? Ele. Então, ele vai continuar, a partir da separação de vocês, a pagar. Aí pertence a ele. Eu estou falando, no caso, do apartamento ter sido dada entrada por ele e durante o período com vocês, de vocês pagarem determinadas prestações. Mas também existe a possibilidade de você provar. Se você provar que o apartamento foi comprado durante o relacionamento de vocês, durante a união estável ou durante o casamento, se foi feito ali, tem direito a tudo até a separação de vocês. Aí vai determinar quem vai ficar, quem vai pagar a prestação. É como se fosse um carro. O carro não é aquilo, tem que pagar 50 prestações ainda. Acabou aqui o nosso relacionamento, acabou aqui o nosso casamento, quem vai ficar com o imóvel, com o carro, vai pagar as prestações, vai ficar para ele. O que se pagou antes, divide pelos dois. É a mesma coisa do apartamento. Muito bem. Vou aproveitar e vou fazer mais uma perguntinha. Diga. Doutor Jorge, estou me separando e meu marido diz que não vai me dar boa vida. Somos casados há 13 anos. Descobri que ele me traiu com uma conhecida. Em que isso pode me beneficiar? Aí, tá vendo? Você foi nada. em nada. Aí você foi me dar essa dica, falar o seguinte, vamos aproveitar esse tempo, vai ter que esticar um pouquinho o tempo, porque é aí que eu vou falar da novela. Da novela. É Bom, nesse ainda momento. não sinalizaram quanto tempo falta, doutor Jorge. Não, mas deixa correr que a Deixa gente correr. diminui o outro tempo. É porque está aparecendo um absurdo nessa novela. Um casal se separou. Vai ver como vai cair direitinho na pergunta que a senhora está fazendo. Um casal se separou. Quer dizer, se separou não, está se divorciando. E na audiência, ou nas 2 audiências, meu Deus, eu fico até preocupado, porque é uma informação para a sociedade que aquilo ali é uma aberração. O marido é gay e ela, me parece que tinha uma relação com um entregador de tortas. Eu ia falar de pizza. Mais ou menos. Ela pediu uma torta lá e ia lá e eles tinham um relacionamento sexual. Então o marido filmou isso e, olha só, ainda coloca o advogado para fazer isso, como se fosse um detetive, né? O marido filmou isso e ela, através de investigação, descobriu que ele é gay. E na frente do juiz, e estão discutindo, por que você me traiu com o entregador de torta? Não, porque você é gay. E a juíza, calma, atendendo aquilo, passando para o público, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse algum determinante para o divórcio. E mais, ela foi punida pela traição, olha só, ela foi punida pela traição a partir do momento que foi determinado que ele pagasse apenas um salário mínimo de pensão a ela. Antigamente, gente, quando tinha separação judicial, hoje não tem mais. Até os conservadores podem querer botar, né? Porque é uma coisa religiosa, você separa e depois pode voltar, não precisa casar, né?
aquele negócio de meia-culpa. Isso não existe mais. Mesmo que ela fez isso, e ele é gay. Primeiro que ser gay é um problema de cada um. Isso não está lá na legislação dizendo o seguinte, que se é algum tipo de crime, comportamental, qualquer outra coisa. Então não existe esse problema. E ela ter tido relação com outra pessoa não tira dela o direito às coisas, e nem a ele. Se eles tivessem lá imóveis a dividir, seria feito igualmente. Se ele ficou com o imóvel, é porque, de alguma forma, compensou em outras coisas. Então, o que passa ali, o que está se passando nessa novela, é de um absurdo tão grande, que não tem nada a ver com como se faz o direito de família hoje. Como é um divórcio, geralmente, eles começam a falar, doutor, excelência, ele me traiu ou fez isso. A gente fala, eu quero saber quais são os direitos de cada um. Isso é uma questão pessoal de cada um, que cada um vai resolver, ou seja, numa terapia, ou se quiser ingressar até na justiça, se ela sofreu um dano moral. Quando ingressa pedindo um dano moral a esse respeito, mas isso não vai interferir no divórcio. Então, isso eu estou falando porque isso responde à pergunta da senhora. A pergunta da senhora é a seguinte, se ele lhe traiu, ele está dizendo ali que não vai lhe dar nada, é isso que ele está dizendo? Não vai dar boa vida. Não vai dar boa vida. Que boa vida seria essa? Ele não tem que dar nada. A senhora tem que ter os seus direitos. Se a senhora tiver direito à partilha, vai ter direito à partilha. E se ele tiver, vai ter também. Não é porque ele lhe traiu que ele não vai ter. A única coisa que a senhora pode fazer é entrar numa ação na justiça por danos morais que dificilmente vai ter resultado, mas pode, de acordo com o que foi supostamente essa traição. Mas em direitos isso não vai resultar nada. Nem ele dizer que vai lhe dar boa vida, porque se tem propriedade, se tem patrimônio, não é dele, é de vocês. Então ninguém dá boa vida a ninguém. E a traição, utilizar a traição para tentar barganhar mais direitos, é impossível. É impossível porque se algum juiz que pode, existem juízes conservadores que, infelizmente, hoje está na moda, né? Aí entendem isso, não, vamos dar ganho de causa para ela nisso aqui, porque vai recorrer, vai perder, não vai acabar esse processo, porque não existe mais jurisprudência nesse sentido. Não existe esse tipo de coisa. Então, essa pergunta da senhora veio a calhar para dizer o seguinte, olha, nem ele tem que lhe dar boa vida, ele tem que respeitar, a justiça vai respeitar o direito dos dois, e nem a traição pode ser usada para diminuir o direito dele. Então, essa é uma questão. Até para aprofundar, para não ir para outra pergunta, outra questão clara para as pessoas entenderem, não tem a ver com direito de família, mas tem a ver que a pessoa é dona de uma fábrica, ela é dona de uma fábrica, fez o empréstimo e viu que não vai conseguir pelo empréstimo. O que ela está fazendo? Ela está transferindo a fábrica para o nome da filha, porque não aconteça nada com a fábrica, e ela vai sofrer as consequências do nome pessoal. Então, a fábrica vai ficar livre. Gente, isso é fraude. E a televisão está mostrando isso é fraude, não pode fazer. Não existe essa possibilidade. Na mesma novela, eu estou com medo até de assistir outro capítulo e falar, porque é um negócio impressionante. Isso não existe. O que a dona do bolo lá fez passando a fábrica para a filha dela para fugir de uma dívida é fraude. Então, isso vai ser descoberto pelo credor, no caso, o banco, vai ser descoberto que aquilo foi feito no sentido de tirar... A gente está acostumado a ver, vende aí a casa porque vai vir em cima da gente o negócio, aí se descobre e perde. Então, é só para prestar atenção nas informações que estão sendo dadas, que são, em termos de justiça, de direito, é um absurdo, né? Então, só desculpa eu ter falado isso, que a sua pergunta veio a calhar. Então, só para concluir, a traição dele não vai lhe atribuir direito nenhum e nem vai tirar do dele. E a boa vida que ele vai lhe dar, não existe esse negócio do homem dar boa vida à mulher. A mulher e o homem, no casamento, têm os direitos preservados. Muito bem.
Então, agora a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do programa Direito em Família. Até já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família, respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 992355431. Viu, doutor Jorge? Só lembrar que depois flui facilmente. Falando em relação ao que o senhor respondeu no primeiro bloco, né, da novela, etc. e tal, eu fico imaginando quantos advogados o senhor, inclusive, devem receber clientes ou futuros clientes com situações similares. Não, mas olha só, ele me traiu, eu tenho que ter mais direito do que ele. Isso já foi uma regra nas separações judiciais. Olha, em 2010 nós já estávamos aqui. Em 2010 acabou a separação judicial, é o divórcio direto. A separação judicial era aquela coisa que você se separava, só podia se divorciar 2 anos depois. E na separação judicial, se você se arrependesse, você poderia voltar sem ter que casar de novo. Isso acabou. Até você mostrar isso para as pessoas, quer dizer, nós tivemos aqui uma contribuição, os jornais tiveram contribuição, os advogados, palestras e também tete a tete com clientes, sempre modificaram isso, foram mostrando às pessoas, a ponto das pessoas já chegarem nos escritórios de advocacia, hoje já sabendo mais ou menos que não adiantava levar determinados problemas para lá, porque não faziam mais parte da separação, do divórcio deles. Com essas questões, já começa. Olha, não é nem com essa novela, eu não sei se a novela está querendo representar o momento que o Brasil está vivendo, em termos de um pseudo-conservadorismo que se coloca aí, mas as pessoas hoje elas estão achando realmente, algumas pessoas estão achando que essas questões que nós colocamos no bloco anterior, na pergunta, fazem parte da sua separação, do seu divórcio, que isso vai ter alguma influência. Isso é muito ruim, porque é um retrocesso. O mundo já não está vendo mais dessa... Eu estou falando do mundo ocidental, não estou falando de outra coisa, não. Já não está vendo mais dessa maneira. Nós aqui não temos decisões mais nesse sentido. Então... É um desserviço que a novela faz. É um desserviço. Eu nem diria isso, eu não sei se ela está tentando mostrar o que está acontecendo, porque houve uma decisão de guarda que ela foi ultrajante mesmo, de um juiz, que ele deu a guarda ao pai, porque a mãe morava numa comunidade, e essa comunidade oferecia riscos para a criança, então, e o pai tinha melhores condições financeiras, então o juiz deu a guarda ao pai por esse motivo, dizendo, inclusive, na fundamentação da sentença, dizendo que a criança estava sujeita à marginalidade. Isso é de um absurdo terrível, terrível. Foi, evidentemente, mudada isso em segunda instância, mas o juiz teve essa visão. Para um juiz ter essa visão, quer dizer, não colocar a guarda compartilhada como o centro da questão, que é a guarda da lei, e não colocar que, caso não seja a guarda compartilhada, existe o melhor interesse da criança, qual o melhor lugar para ela ficar, vai ter que ser examinada, etc., etc. E fundamentar a sua decisão dessa maneira, dizendo que é como se fosse entre a comunidade e o Leblon, entre a comunidade e Ipanema, entendeu?
você determinar a guarda nesse sentido, é ultrajante isso, ultrajante. Então, eu não sei como vão ser determinadas decisões nesse momento para o futuro. Como é que vai ser isso? Né? Eu acho que hoje não é o direito em família, eu acho que o direito hoje vive uma expectativa de ter decisões, do meu ponto de vista, né? Daquilo que eu acredito como direito, como sociedade, do meu ponto de vista, equivocadas. E a partir do momento que você tem um retrocesso, a partir do momento que você tem uma opinião mais conservadora, no meu ponto de vista, você tira direito das pessoas. E olhe para quem tem essa visão conservadora, você, mulher, se tiver um retrocesso, quem vai padecer vai ser a mulher. Porque a mulher conquistou direitos. Preste atenção, a mulher não votava, a mulher era dona de casa, a mulher tinha que cuidar da casa, dos filhos e do marido. Isso tudo foi evoluindo, a mulher foi colocando a sociedade em pé de igualdade. Se tiver uma visão daquela que eu vi uma pregação num casamento, né, dizendo o seguinte, mulher é aquela... Eu não vi isso há 10 anos, não, gente. Eu vi isso ano passado. Mulher é aquela que, quando o marido chega em casa cansado do trabalho, do dia inteiro, que já espera ele com um chinelinho na porta. Ah, meu Deus. Juro, juro. O pregador falando lá, com um chinelinho na porta. E vai, querido, vai tomar um banhozinho, que eu já estou botando o seu jantar. Não falou que ia levar roupa para ele para o banheiro, não, também não? É possível, né? Gente, esse tipo de visão só prejudica a mulher porque ela vai deixar de ser defendida naquilo que querem que ela deixe de ser defendida, que é o quê? A Lei Maria da Penha. Que bater vai ser um ato de impaciência. O cara só deu um tapa nela porque estava nervoso, cansado do trabalho, o dia inteiro fazendo isso. A mulher chega em casa e ainda perturba, ele deu um tapa, depois pediu desculpa, ficou tudo bem. Vai voltar a isso. Se não abrir os olhos, uma onda conservadora faz isso. Quem vai pagar, não tenha dúvida, são as mulheres, principalmente. Evidentemente que as minorias, são os homossexuais, são os negros. Até essa matança que tem no Rio de Janeiro só tem negro. É. Impressionante, né? 6 a semana, 6 negros. Né? Então a gente tem que ver direitinho o que está acontecendo. Se isso passar para o direito, porque o direito tem leis, mas tem jurisprudência, né? Às vezes a lei não está tão flexível, a jurisprudência faz com que o direito passe a ser definido daquela maneira, para depois se tornar lei. Não é assim que funciona? Se você tiver decisões conservadoras, decisões voltadas apenas para o país ou para a sociedade machista que ainda nós temos, nós vamos ter problemas. E mulheres, comecem a pensar sobre isso. Porque a primeira a pagar vão ser vocês. Já está sendo. Já está sendo. O feminicídio está aí. Quem não quer acreditar, não acredite. Mas é todo dia. Todo dia se mata uma mulher. E todo dia elas são espancadas também. Doutor Jorge, muito triste esse retrocesso. Enfim, vamos dar sequência aqui às nossas perguntas. Doutor Jorge, em meu divórcio, ficou decidido que a casa que ficou comigo, meu marido tinha que fazer toda a regularização. Se passaram 3 anos, ele fica enrolando e não me entrega os papéis. O que devo fazer? Você tem que entrar com uma ação. Essa ação é para você fazer com que seja respeitada a sentença. Seria uma execução de sentença, mas além da execução da sentença, que na sentença ou no acordo homologado, que virou sentença, está lá dizendo, casa tal vai ficar com a mulher, casa tal vai ficar com o homem. E essa casa tal que vai ficar com a mulher, sei lá qual foi a casa, está dizendo lá o seguinte, não está regularizado os papéis, esse negócio todo, tem que ser entregue à mulher regularizado. Então isso, a partir do momento que você tem o formal de partilha, o homem, o marido, deveria ter pego e a cartório regulariza tudo e manda para a mulher, está aqui, ó. Está aqui sua escritura. É isso que teria que ter sido feito. Se não foi feito, você entra com uma execução daquela sentença que determinou.
E também você combina aquilo com obrigação de fazer, porque ele tem obrigação de fazer. Então, essa ação, inclusive, você pede, requer do juiz que ele fixe uma multa primeiro, ele obrigue, mande fazê-lo. Mande fazer. E, em caso de descumprimento, dá um prazo de X dias, geralmente o juiz vai dar um prazo de X dias para que ele cumpra, sob pena de uma multa diária, não sei lá de quanto, né, que ele vai ser executado, vai sofrer as penas da lei, etc, etc. Mas é a maneira que você tem de fazer imediatamente, porque isso ocorre muito, não é? A senhora está falando, mas muita gente passa por isso. Quando você faz uma partilha, onde aquilo que fica com um com o outro, geralmente, mais uma vez eu estou falando, geralmente, quer dizer, o homem não é mole não, hein? Geralmente é isso, tem que regularizar, entregar tudo direitinho. Foi decidido, porque muitas das vezes é porque tinha lá X imóveis, os que ficou com ele já está tudo certinho. O que ficou com ela, não, são bons, mas tem que ser regularizado. Aí, no acordo ou na determinação, pelo juízo, fica dizendo, olha, tem que entregar tudo bonitinho. Isso existe muito, porque é uma maneira daquele que teve a partilha, faz os bens dele e deixa os bens dela. E a cada cobrança, olha, eu estou precisando, por exemplo, a senhora não vai poder vender. Enquanto não tiver regularizado, a senhora não vai poder vender. Quando eu falo vender, vender legalmente. Você pode até já ter vendido. Talvez a pessoa que a senhora vendeu está cobrando os papéis, não é isso? Então, como é comum, a justiça já está treinada a dar um pouco, uma certa agilidade. Certa agilidade, gente, hoje está muito, muito lento. Certa agilidade nessas questões. Então, eu informo a senhora, oriento que a senhora procure a defensoria ou procure um advogado para a senhora dar entrada no cumprimento dessa sentença com obrigação de fazer, para que os papéis venham certinhos para as suas mãos. Ela é uma pessoa muito paciente, né? Tá 3 anos. esperando. Tem gente que tem mais, Rosa. Porque as pessoas só vão ver isso na hora que elas... Isso é, Quando precisa fazer alguma coisa, né? Quer vender... Aham. Aí ela vê que não pode, fala, poxa, o cara não regularizou. Porque ela até esquece, na hora que sai da audiência dela, está utilizando, está alugando, está fazendo... Mas precisou de uma coisa mais séria, ou seja, vender, não pode. Aí que vai cobrar dele. É. Doutor Jorge, minha amiga me disse que na guarda compartilhada o pai é obrigado a ajudar a mãe. O senhor acha vantagem esse tipo de guarda? Gente, pai não é obrigado a ajudar ninguém. Pai tem a obrigação de compartilhar as coisas, né? Essa é a primeira coisa. Essa visão... E a relação não é a mãe, né? A relação é o filho. É o filho, é. Essa visão, eu vou criar os filhos e agora eu vou ter a ajuda do pai, não. É a obrigação de compartilhar. Pai não ajuda, pai compartilha. Tudo. Então, tudo. Então, a guarda compartilhada é em benefício do filho, não é em benefício da mãe ou do pai. Poderia até dizer que na situação social seria em benefício da mãe também, né? Porque geralmente, né, a gente vê aquelas guardas antigas que o pai vem visitar de 15 dias, ele visita mesmo, né? Ele vai, estraga a criança, leva para isso, porque chega todo sujo em casa, não faz dever, não faz nada, entrega a mãe de novo. Então a mãe tem um trabalho que não seria dela, seria do pai. Então esse é o tipo de guarda que não se quer ver mais, né? Por isso a gente entendeu que é a guarda compartilhada que a gente vem falando sempre aqui. Então, se o pai compartilha, eu digo para a senhora, é toda vantagem para a criança. Se o pai continua sendo o pai que fazia as coisas enquanto estava casado, se o filho entender que mesmo separado, os pais continuam sendo os mesmos que eram quando estavam casados, essa é que é a vantagem da guarda compartilhada. Então, quando for definir essa guarda compartilhada, não vai definir que ele vai lá ajudar a senhora, não. Vai definir as atribuições dele, quem vai apanhar no colégio tal dia, quem vai levar para tal lugar, quem é responsável para levar o médico, quem é responsável para levar os exames, isso tudo é dividido, quem é responsável por fazer os deveres, tudo. Tudo isso vai ser, vamos dizer assim, democraticamente dividido em benefício da criança. Vai ser
compartilhada, porque não era compartilhada. A mãe se sentia dono da criança e o pai se sentia um visitante. Era muito comum falar o seguinte: tem que fazer determinada coisa. Pergunta a mãe dele. Né? Aquele negócio de pergunta a mãe dele ainda está dando autoridade a ela, não dizendo, pô, quem manda é a mãe, não. Ele estava tirando dele fora para não ter essa responsabilidade. Então, a senhora tenha certeza que a guarda compartilhada só trará benefício a seu filho. E, em segunda instância, vamos dizer assim, trará benefício a senhora também. Porque a senhora vai ver seu filho crescer mais feliz e vai ver que a senhora tem coisas a fazer, assim como o pai também tem. Acabou essa de visitante. É convivente com responsabilidade compartilhada. Muito bem. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 99235-5431. Doutor Jorge, dando sequência, a nossa próxima pergunta diz o seguinte: tenho 2 filhos, me dou muito bem com o mais velho, mas com o mais novo não. Estou pensando em doar em vida a casa que moramos para o mais velho. Como posso fazer isso? Não pode, né, doutor? A senhora, na verdade, o seu pensamento aí, só me desculpa, é um pensamento de ser uma maneira de deserdar o outro. Porque a senhora não se dá bem com ele. Eu posso lhe afirmar que, na justiça, isso não é motivo para deserdar. Da mesma forma que a traição não pesa na questão da partilha de um divórcio, gostar ou não gostar do filho não pesa também na herança, né? É isso aí. O que acontece é o seguinte: a senhora pode até fazer essa doação. Mas a senhora tem em mente o seguinte, que a senhora vai doar e com seu falecimento, o filho que a senhora acha que não tem direito, ele vai entrar na justiça e vai... Aí eu estou dizendo para a senhora, ele não vai lutar pelo bem, não, ele vai ganhar. Porque se a senhora doa ele, a senhora tem que ter a mesma quantidade para doar ao outro. Você não pode pegar, a senhora só tem R$10 e doar para um filho só, não. É 5 para cada um. A não ser que esse filho, que a senhora está falando aí, tenha cometido determinadas coisas, né, como atentado contra a senhora de morte, né, esse tipo de coisa vai fazer com que a senhora tenha a possibilidade de deserdar o filho. Mas deserdar não é de boca, isso é um processo. Né, geralmente é um processo que se dá no inventário. Não é um processo antes, é a partir do inventário que você faz o processo de deserdação. Então, a senhora tem a possibilidade de doar para esse outro seu filho, sim. Mas saiba que se a senhora não tiver como cobrir para o outro a mesma coisa, os mesmos valores, ele vai entrar com uma ação futura, vai perturbar o seu filho mais velho, que a senhora se dá bem com ele, e vai ganhar. Imagine a senhora dar uma situação terrível. Vamos supor que a senhora tem só essa casa que vocês moram. A senhora doa para ele. E ele vai estar morando lá. Vamos supor que o outro saia, case ou vai morar sozinho, faz o que... A senhora daqui a muitos anos falece. Ele está lá morando, seu filho mais velho já constituiu família, etc. Filhos, mulher, etc, etc. O outro, a senhora morreu, aí vai ver no inventário. Vai falar, não deixou nada para mim. Mas porque ele nem saiba, ele não precisa saber que a senhora doou.
a senhora doou, ele vai querer a casa. Não, vamos entrar no inventário agora, ele está lá. Está no nome do fulano, ela doou. Ele entra com a ação, ele vai ganhar, vai fazer a avaliação do imóvel. Se o filho mais velho que a senhora tem, que a senhora quer doar, não tiver como pagar a parte dele, vai ter que vender a casa para pagar a parte dele. Olha que presente de grego. Né? Depois de tanto tempo, o outro reclamou o direito, vai ganhar esse direito. Ele não vai ter como pagar, estou dizendo uma possibilidade, de forma diferente do que não vender a casa. Vai ter que vender, ele estará com a família e filhos, vai ter que morar de aluguel ou comprar uma casa menor, não sei o tamanho da casa, tá? Mas a metade tem que ir para o outro. Então, eu acho que esses momentos da vida, da família, da mãe com o filho, do filho com a mãe, com o pai, etc., são problemas que são passageiros e que podem ser resolvidos. A lei veio para garantir a igualdade de direitos. A lei não veio para garantir a igualdade de sentimentos, né? De amor, de afeto. A lei não tem como interferir nisso. Ela tem como interferir no direito de cada um. Então, saiba, senhora, que a senhora, ao doar para o seu filho mais velho, futuramente vai dar problema. A não ser que a senhora doe com ele concordando. Olha, concordo, tem que ter a anuência dele. Pergunta a ele se ele concorda que doe para o irmão mais velho, para ele nada. Pouco provável, né? Eu acho que é um pouco difícil, né? Mas então, essa orientação para a senhora pensar direito o que vai fazer. Porque a senhora acha que nesse momento pode estar lhe satisfazendo por problemas que devem estar acontecendo, mas a senhora pode criar um problema gravíssimo para o futuro familiar, quer dizer, do seu filho mais velho com o seu filho mais novo, e pode criar, inclusive, uma animosidade entre os dois, se tornarem inimigos, coisa que não é bom negócio. Muito bem. Doutor Jorge, no meu divórcio, meu marido tem que continuar a pagar o aluguel da nossa casa? Não, isso é uma pergunta completamente subjetiva. Normalmente não, né? Para uma pergunta assim, subjetiva dessa, eu respondo o seguinte: não. Agora, tem várias variantes aí que pode ser que ele tenha que pagar os aluguéis. Né? A senhora mora nessa casa com ele, vocês são casados há 30 anos, mora nessa casa com ele aos 30 anos. Casamento à moda antiga, a senhora trabalha em casa, faz de tudo, ele sempre pagou aluguel, ele sempre foi o responsável por todas as despesas, a senhora fez responsável pela manutenção da casa e da família, a senhora está casada há 30 anos, tem 55 anos de idade, 56 anos de idade, nunca trabalhou e agora a senhora vai ter que separou, ele não paga o aluguel, a senhora sai no outro dia para trabalhar, para pagar aluguel, para sustentar. Aí existe a possibilidade da senhora, na justiça, conseguir que ele pague o seu aluguel e ainda mais uma pensão. Grandes possibilidades da senhora conseguir. Agora, se vocês são casados ou vivem juntos, ele paga o aluguel, a senhora tem sua vida, ele tem a vida dele, os dois trabalham, são casados de pouco, vamos dizer assim. A responsabilidade dele era pagar aluguel, já não está mais com a senhora, possivelmente ele não vai ser obrigado a pagar esse aluguel. A senhora vai se mudar ou vai continuar no imóvel, e se tiver no nome dele, ele vai querer que troque o nome da... A senhora está entendendo? Então, são circunstâncias diferentes que cabe análise do juízo. Então, tem muita gente pedindo pensão. Pessoas, às vezes, novas, jovens, casadas, separados, estão pedindo pensão. E nessa pensão engloba, muitas vezes, também o pedido do pagamento do aluguel. Então, a justiça entende o seguinte: eu posso até lhe dar esse direito por 6 meses, por 1 ano, mas você, minha filha, tem 30 anos de idade, tem 30 e pouco, tem 20 e pouco, aqui, vai à luta. É o que a justiça fala. Então, são casos diferentes, né? Não são aqueles casamentos à moda antiga, que a mulher ficava em casa, trabalhava igualmente ou mais do que o homem, que é um trabalho não remunerado. Vai ser remunerado agora. Não foi remunerado durante os 30 anos de casado, a justiça vai entender que ela tem que ter uma pensão, tem que ter uma moradia, como sempre teve. É possível. Caso contrário,
eu não acredito que vá pagar algum tipo de aluguel. Então, essa pergunta, se a senhora quiser até refazer, ser mais objetiva, dizendo o seguinte: tanto tempo de casado, a situação do nosso casamento foi essa, eu fiz isso, ele fez aquilo e agora estamos nos separando. É uma coisa. Ou tenho 5 anos de casado, tenho 28 anos de idade, eu vou lhe responder de outro modo. Muito bem. Doutor Jorge, Diga. meu pai faleceu e deixou algumas casinhas de aluguel. Meu irmão mais velho é quem está administrando e é contra abrir inventário. Falei com ele que precisava vender algumas e ele virou um bicho. O que fazer? Vai lá e abre o inventário. Olha só, não tem... Normalmente, assim, respeitando uma regra, talvez seja até uma regra social, quem abre inventário é o mais velho, ou a mulher, ou o marido. Mas qualquer pessoa pode abrir inventário, até o credor que ele está devendo. Né? Deve ali na padaria 1 ano de pão. O cara morreu, o padeiro vai lá na casa da pessoa e fala: ó, quem vai pagar? Ah, nós vamos abrir o inventário. Tá. 6 meses depois volta assim: como é que está o inventário? Aí vai perguntar: ó, não abrimos ainda. O credor vai lá e abre o inventário para pegar o dele. Então, o seu irmão, o que na verdade quer é, pelo que está aparecendo aí, é querer administrar as coisas sem que o senhor participe. Pode até lhe dar alguma coisa. O senhor tem que ter em mente que as casinhas pertencem ao senhor e a ele. Então, o inventário é necessário. Se ele não quiser fazer um inventário consensual, ou seja, os dois entrarem para regularizar tudo bonitinho, olha, tais casas são suas, tais casas são minhas, aí o senhor pode continuar alugando, pode vender, pode fazer o que o senhor quiser quando a casa é sua. Se ele não quiser fazer isso consensualmente, o senhor pode amanhã procurar a Defensoria Pública ou um advogado para o senhor abrir o inventário. A partir do momento que abre o inventário, o senhor vai listar ele lá no inventário e dizer quais são os bens que tem para ser partilhado, que vai ser determinado com justiça, tudo tranquilinho. Mas ele pode virar o bicho que ele quiser, mas o inventário tem que fazer. Ou vocês entrarem num acordo, não querem fazer, isso é um problema de cada um. Então, são quantas casas? 4, você fica com 2, eu fico com 2, você administra essa, eu administro essa, aí cada um faz o que quiser, sabendo que para dispor dessa casa, ou seja, no sentido de vender, vai ser difícil. A gente fica logo achando estranho, né, doutor Jorge? Por que uma pessoa que está administrando os aluguéis vira um bicho se for para abrir inventário, né? Enfim, deixa isso no ar. Vamos para a próxima pergunta, doutor Jorge. Meu marido foi embora e nos abandonou, eu e meus filhos. Quais são nossos direitos? Então, vou começar pelos direitos reais, que são os direitos dos filhos, né? Os filhos, se ele foi embora e abandonou, ele está fazendo um abandono. Se ele não está dando nada, não está pagando nada, não está fazendo nada, ele está fazendo abandono material e também abandono afetivo. Né? Vamos supor que ele ou dava sozinho ou contribuía para o sustento da casa, dos filhos. O abandono não ocasiona nada. Quando esse abandono, a pessoa pode sair de casa a hora que quiser. Ela não pode deixar cumprir com as obrigações. Em primeiro lugar, a obrigação com os filhos. Se ela fizer isso, é abandono material, que cabe uma ação de alimentos e também cabe uma ação aí de abandono material, que é mais grave do que a ação de alimentos. Em relação aos filhos, a senhora, em relação à senhora, o que acontece? Eu não sei, da mesma forma que eu respondi a pergunta anterior, eu não sei qual é a relação do casamento de vocês. Se é aquela relação que a senhora cuida dos filhos e cuida da casa. Eu tenho que saber isso. Porque se a senhora está casada, tem os filhos, cuida dos filhos, cuida da casa, certamente não será abandonada materialmente nesse momento. Certamente na justiça a senhora vai conseguir, nem que seja por um tempo, uma pensão, que pague o aluguel. Pode acontecer isso. Mas tem que se saber qual é a situação do seu casamento, como ele se dá no dia a dia. A senhora trabalha fora? Ele trabalha? A senhora contribui para as despesas? Ele também contribui. Então, isso é uma proporcionalidade.
ou só ele trabalha fora, a senhora cuida da casa, cuida dos filhos. Tudo isso tem que ser feito. De uma forma, se a senhora só cuida da casa, cuida dos filhos, certamente a senhora vai ter uma pensão por um tempo, até entrar no mercado de trabalho, vai ter... Não pode romper com isso imediatamente, imagina. A senhora deita de um jeito e acorda de outro. A senhora deita sabendo que vai ter dinheiro para a senhora fazer as compras e acorda não tendo mais isso. A sua função era organizar a casa, a dele era custear a casa. Ele deixa de exercer a função dele, que era custear a casa, como é que fica? Então, na justiça, possivelmente, a senhora vai continuar, que por um tempo, em relação à senhora, ele também banque esse custeio. Em relação aos filhos, ele vai pagar a pensão. Agora, se os dois levantam da cama, vão trabalhar, fazem tudo, os filhos vão para a creche, etc., etc., um contribui para a casa dessa maneira, outro contribui de outro, proporcionalmente, um ganha mais, outro ganha menos, ou ganham igual, não sei. Na separação, no divórcio, possivelmente só quem vai ter direito à pensão alimentícia é dos dois. O sustento vai caber aos dois. Se a senhora tem esse tipo de vida, esse tipo de casamento, né, a senhora vai continuar no seu trabalho, tendo as suas contribuições para a casa, para os filhos, somente da senhora. Ele vai estar tendo que contribuir para os filhos, mais nada. Quando a pergunta vem muito aberta assim, né, fica mais difícil. Porque você não tem o dado concreto, como é que é o relacionamento. Porque a maioria até das perguntas que vem para a gente vem dizendo o seguinte: sou casado há tanto tempo, ele sempre fez isso, agora parou de fazer. Aí fica fácil você dar uma analisada. Fica mais fácil de você saber mais ou menos, como a justiça vai interpretar. Como o Ministério Público vai interpretar, caso tenha criança. Então, quando você coloca, não precisa colocar o nome nem nada, a gente não sabe quem é, de como é a relação, como é feito, como é esse casamento, como é essa convivência, bem mais fácil da gente dar uma orientação concreta. Uhum. Quando ela fica, aí eu tenho que explicar as duas formas, né? Não tem jeito. Aí eu não sei se atendi a senhora. Né, eu disse de modo geral. Eu geralmente gosto de responder para a pessoa que pergunta. Mas também se ela achou que a pergunta a resposta não atendeu aquilo que ela precisava, é só ela mandar a pergunta mais detalhada, que aí a gente à vontade. Traz para o programa e responde. Doutor Jorge, a gente tem só um pouquinho de tempo nesse último bloco. Eu não vou fazer outra pergunta, não. Vai não? Não, senão o senhor vai ter que correr. É um pouquinho de tempo? Um pouquinho de tempo, então uns vamos 2 dar minutinhos. um recado, eu lembrei o nome da novela, A Dona do Pedaço. Então, quando vocês ligarem na televisãozinha de vocês para ver essa novela, tudo que está acontecendo, tanto na doação lá da fábrica, quanto daquele casamento, aquilo ali é livro de fantasia. Essa aqui que eu acho que acontece, doutor Jorge, como as novelas são brasileiras, né, são feitas com artistas que, de repente, a pessoa encontra na rua, fica parecendo que aquilo é a transposição da realidade para dentro da televisão. Uhum. Mas aquilo ali a gente tem que lembrar que é ficção. Por mais que a gente veja em novelas, a gente não, porque eu não assisto novela há mais de 10 anos, eu acho. Por mais que a gente perceba nas novelas situações que ocorrem no dia a dia, principalmente nessa questão jurídica, as pessoas têm que ficar alertas de que aquilo é ficção. Mas eu apenas alertei isso porque até então, todas as novelas que a gente vê que tem relação com o direito de família, ela tinha uma supervisão do Instituto Brasileiro de Direito de Família. O que a gente via na prática ocorrer nos tribunais, na jurisprudência, a gente via se repetir na novela. Elas estavam seguindo, seja a questão do homoafetivo, seja a questão da bigamia, todas as questões eram tratadas de forma que está atendendo às decisões judiciais, tudo estava sendo... E essa está fugindo completamente à regra. Completamente à regra. Por isso, é mais uma até preocupação do que achar que aquilo ali é gozado. Não, eu fico preocupado de ver porque está passando. Uhum. Tem audiência, está passando uma mensagem para as pessoas que as pessoas passam a acreditar naquilo que os seus direitos são aqueles. E depois vão bater na porta da justiça e não vão conseguir.
né? Porque aquilo ali está parecendo um circo. É. Doutor Jorge, Vamos terminar. vamos nos despedir. A gente encerra o programa aqui e voltamos em breve com mais uma edição do programa O Direito em Família. Um abraço. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.